Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que os abençoe, que traga muita luz na sua vida, contentamento no seu coração, que a sua família esteja em paz e muito feliz. Eu também peço a sabedoria divina para entender e falar sobre a palavra de Deus sempre corretamente. Hoje é dia de Gotas de Luz. Para quem é novo nesta sessão, Gotas de Luz é o dia em que eu saio do estudo da Bíblia para falar sobre um assunto que me preocupou durante a semana, sobre alguém, sobre algum fato ocorrido, algum pedido de ajuda, muita coisa pode ser que me levou a escolher o tema. E o tema de hoje é coração descontente. Eu vou começar contando a história de um rapaz que se casou e tem uma menininha de 2 anos de idade. Disse ele que um certo dia ele estava caminhando pelo shopping, segurando na mão da sua filha, e a sua mulher ia à frente. Então ele começou a observar que os homens olhavam provocadamente para a sua mulher. E ele ficou observando aquilo, 1, 2, 3 homens que passavam faziam a mesma coisa. A sua mulher sempre vestiu elegantemente, muito bonita, diz ele, que a razão que ele se casou com ela foi mais pela beleza. Mas o que acontece é que ele disse para mim, isso não me preocupou nem um pouquinho. Pelo contrário, isso me fez muito feliz. Intimamente eu pensava, se esses homens soubessem a fera que eu tenho dentro da minha casa, eles nem olhariam para ela. E intimamente eu tinha aquele desejo que um deles a provocasse de uma maneira tão especial que ela fosse embora e me deixasse com a minha filha. Veja que situação difícil para um homem casado, pai de família, confessar para alguém. Mas é um fato verídico. É algo que está acontecendo neste momento na vida de alguém. A beleza desta mulher levou este homem a se casar com ela. Não foi o amor. E eu ainda perguntei um pouquinho mais. E na fase de namoro, você não percebeu que essa mulher era assim, do jeito que ela é, te causando tanto descontentamento? Ele disse, sim, percebi sim, mas eu sempre achei que ela fosse mudar. Eu nunca achei que iríamos chegar a esta situação. As coisas foram ficando cada vez pior. O que aconteceu é que quando eles namoravam, os dois tinham seus empregos e os dois tinham uma vida independente. Depois que se casaram, ela já estava grávida quando se casou. Ela teve que deixar o trabalho para cuidar da filha. Mas aí algo se passou porque ela nunca se sentiu feliz em estar fora do trabalho. E ela passou a se sentir altamente descontente e infeliz. Era o lado financeiro o motivo principal da sua infelicidade, porque ela não poderia mais comprar os vestidos que ela sempre comprou, as joias, os sapatos e tudo mais. Ela teria que ser uma mãe ali do lar, uma esposa do lar dedicada e não ter aqueles mesmos mimos que ela tinha antes. E diz o marido que para aliviar a situação ele arrumou um segundo emprego.
Mas daí ela ficou ainda mais infeliz, porque o dinheiro ainda não dava para a sua luxúria. E ele sempre chegando tarde. E ela começou a abandonar a filha, no ponto que ele chegava do trabalho e ela ainda estava toda suja e ele tinha que dar banho na filha. Ele teve que arrumar babá porque a filha começou a perder peso e ele desconfiava que era por maltrato. Veja que situação, duas pessoas descontentes, dois corações descontentes. Um coração estava descontente por causa do dinheiro e o outro coração estava descontente porque aquilo que ele mais queria era uma família feliz e ele não estava conseguindo realizar. E ele se sentia culpado por colocar a sua filha na condição em que ela estava. É muito difícil a gente ver uma criança descontente. Por exemplo, uma criança que chora descontroladamente e os pais não conseguem fazê-la calar. É que a maneira da criança expressar os seus sentimentos é através do choro. Se algo dói, se algo está incomodando a sua vida, ela chora. Mas o adulto, é muito difícil da gente conviver com um adulto descontente, porque o seu rosto é pesado, a sua presença é pesada, o seu ambiente todo fica pesado. Existe ali a ausência de Deus nessa pessoa, causando esse descontentamento dentro dela. E o motivo principal sobre a maioria dos corações descontentes é, número 1, o dinheiro. Aí, número 2, vem a saúde mental. Mas nós vamos ver que o dinheiro tem sido a causa de muitos lares destruídos, de muita coisa destruída na vida de muitas pessoas. Nós, meus irmãos, nunca poderemos colocar o dinheiro em primeiro lugar em nossa vida. Em primeiro lugar sempre deve estar Deus, porque é Ele o provedor da nossa vida, de tudo que somos e de tudo que temos. Lucas 3,14 diz: contentem-se com seu salário. Tem alguém contente com o salário? Muitas vezes não é sobre o salário, mas é sobre o país que está em declínio. O país que está indo para o abismo por má administração no decorrer dos tempos. Mas veja que o salário que a gente tem normalmente reflete aquilo que nós fazemos, a nossa capacidade. E reflete também um outro lado, a opressão, que muitas vezes a gente sente que a gente é capaz de algo mais, e que a gente está fazendo algo muito importante, mas a gente se sente oprimido pelas pessoas que nos contratam. As pessoas que querem mais e mais de nós sem nos dar aquele valor. Sem nos dar o valor que achamos que nós merecemos. Agora, essa é uma situação mundial. Não é uma situação minha ou sua. Essa é a situação mundial. E se a gente tiver o coração descontente por causa disso, esse coração descontente nos afasta de Deus, e nos afastando de Deus vai também nos afastar das bênçãos que esse salário no pouco pode nos proporcionar. Em Hebreus 13:5 está escrito: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. É importante que a gente saiba que o dinheiro é algo que a gente deve
lutar na vida para a nossa sobrevivência. E quando nós falamos de sobrevivência, nós estamos falando de casa e comida, alimentação, vestuário, o básico para a sobrevivência. Passando disso, muitas vezes já é o desejo exagerado pela riqueza para viver uma vida de luxúria, aquilo que nega tudo o que Deus tem nos ensinado. Agora, Deus está condenando a nossa riqueza? Não, porque toda a riqueza que nós possuímos é também uma bênção de Deus. Se a gente possui algo com um trabalho honesto e dignificante, isso é algo que vem de Deus. Agora veja, quando a gente está com o coração muito infeliz, tentando fazer tudo na vida para conseguir o dinheiro para a nossa luxúria, chegando ao ponto até de destruir a nossa família, como essa mulher está fazendo nesse relacionamento, isso tudo é algo muito mal, é algo satânico, não é algo de Deus. São pessoas que estão afastadas temporariamente de Deus e têm que chegar à conclusão de que elas precisam de Deus, porque Deus prometeu que nunca nos abandonará em todas as situações. Nós temos que dar graças a Deus e que glorificar. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante para a gente se livrar desses pensamentos do coração descontente. Ele diz o seguinte: lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem presos. Aí é uma maneira da gente valorizar que só a nossa liberdade já é uma bênção. A gente é livre para ir ver a natureza, para ir ver o rio, para pescar, para escutar os pássaros. A gente é livre para fazer tanta coisa e a gente ainda está descontente. E aí ele continua dizendo: lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Se a gente tem uma vida abençoada, um esposo que nos dá teto, alimentação, está tentando construir com a gente uma família, por que é que a gente não pode colaborar e ter uma vida saudável e tentar junto construir essa família e não destruir? Isso que a gente deve pensar é que nós não estamos sofrendo nenhuma tortura, nenhum sofrimento corporal, ninguém está nos batendo, nos machucando. Mas é bom pensar naqueles que estão passando por tantos problemas no casamento, como se a gente estivesse lá. Que é para a gente se colocar no lugar dessas pessoas e ver que a nossa vida não é tão desgraçada assim. E ver que nós temos sim muitas bênçãos. A gente simplesmente está ignorando essas bênçãos e focando a nossa atenção nas coisas que são muito passageiras. Que são as joias, as roupas, os sapatos, as bolsas lindas. Que coisa mais maravilhosa que você ter um teto, ter comida, ter uma filha maravilhosa. Então são bênçãos que muitas vezes a gente simplesmente deixa passar e fica só pensando naquilo que não tem tanta importância. A gente dá importância maior àquilo que vem do dinheiro, ao status, à aparência, quando a gente deveria olhar por nós mesmos que a nossa situação não é assim tão desgraçada, mas é uma situação muitas vezes abençoada, que precisa de maior reconhecimento da nossa parte. E aí o apóstolo Paulo também diz: portanto, se temos alimento e roupa,
estejamos contentes. Esse é o básico que eu estava falando. Alimento, roupa, o teto, são as coisas básicas que a gente deve pedir a Deus sem cessar, que a gente tenha essas coisas. Aí ele vai em frente dizendo: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Olha, gente, veja que Deus nos deu a vida, Deus nos dá a saúde, o ar para respirar, a luz. Deus nos dá tudo se a gente for pensar. Um coração insatisfeito significa que ele está insatisfeito com Deus, não é? Sim, não está satisfeito com Deus, que é o nosso Pai, o nosso provedor. Veja que agressão ao nosso Pai. Então, a gente tem que aprender, como o apóstolo Paulo está nos dizendo, a estar satisfeitos, estar felizes com aquilo que a gente tem. Sempre procurando as nossas bênçãos, mesmo se a gente não vê nenhuma, mas vamos procurar uma. Só o fato de estar vivo já é uma bênção. E agradecer, glorificar a Deus, porque quando Deus vê um coração agradecido e contente, Ele vai nos abençoar ainda mais. Vamos continuar mais um pouquinho de leitura aí, que diz: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Aí ele vai dizer em seguida: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A gente tem que aprender de uma vez por todas que não são os problemas que determinam a nossa felicidade. O que determina a nossa felicidade é um coração contente. É a gente estar contente com aquilo que o Pai nos deu. Seja lá para a nossa provação, para o nosso aprendizado, seja lá o motivo pelo qual o Pai nos deu algo. Às vezes Ele nos dá por merecimento, às vezes Ele nos dá porque Ele quer nos provar, e às vezes Ele também nos tira para nos provar. Mas veja que é importante que a gente sempre esteja contente em qualquer situação, que a gente não seja aquela presença pesada na vida dos outros, a face pesada, a presença pesada, o ambiente pesado. Isso é ausência de Deus. E quando a gente tem a ausência de Deus, na maioria das vezes a gente tende a arrastar os outros que estão com Deus para o abismo. Vamos orar e vigiar um pouquinho mais. Vamos refletir sobre as nossas bênçãos, porque todos nós temos. E vamos eliminar o descontentamento de dentro do nosso coração, porque tudo que o Pai nos dá, tudo que o Pai faz para nós é maravilhoso, porque tudo vem de graça para nós. Então foi essa a minha meditação de hoje e espero que vocês tenham gostado, aprendido algo para ensinar para alguém. Pedindo a Jesus que os abençoe, que coloque muito contentamento no seu coração, que coloque discernimento dentro de você para que você reconheça todas as suas bênçãos e dê valor a elas, agradecendo e glorificando ao Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz. Amém.